Vamos chegando. E aí, pessoal, tudo bem? Vou acenar para todo mundo, porque agora eu tomei conta do Instagram do Sesc. O Instagram do Sesc Sorocaba é meu agora, vou trocar a senha, vou ficar com ele depois, tá? Já tô avisando o pessoal da comunicação. Boa noite, boa noite. Não, boa tarde ainda. Helenzita! Vamos entrando, sintam-se à vontade. Bem-vindos à minha casa. Deixa eu aceitar aqui. Oi, Helenzita! Volta para Sorocaba. Pessoal, hoje, tudo bom, Cris? Oi, tudo bem? Bem, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Macris, tá? Para quem não conhece, eu acho difícil não conhecer, né? Ela é atleta de voleibol, é atual do Minas. Você assinou, né, de novo contrato com o Minas na próxima temporada? Uhum. Renovou? Ela foi eleita 5 vezes a melhor levantadora da Superliga e na edição passada ela foi MVP da edição. E ela agora está em terceiro lugar no ranking mundial, certo? Tô errado? Não sabia nem que tinha esse ranking mundial, não. Sim, você está em terceiro. Tá lá em terceiro, apareceu. Então, um prazer recebê-la. Obrigada por aceitar o convite. E espero que seja tranquilo hoje, seja gostoso. Ah, o povo, oi, Sim, com professor. certeza. Ai, que bom estar aqui para a gente bater um pouco de papo, né? Bastante sobre vôlei aí, aproveitando. Então, isso é ótimo. Eu que agradeço o convite. Já começou a subir os fada vegana. Questão É, polêmica. Não sabe mais ninguém. Então, acho que para a gente começar, fala para a gente um pouquinho da sua história no vôlei, da onde você começou, por que começou. Saber que você sim. jogava tênis também, que você foi convidada a jogar tênis, já foi jogar o escolar, né, de tênis. Pois é, sim, também. O esporte acho que sempre esteve presente, né, na minha família. Então, talvez os que acompanham assim já devem saber assim, né, sempre do meu início ali. Mas é porque meus pais, eles, né, eram professores de educação física, também foram atletas de vôlei. Então, desde acho que da barriga da minha mãe, eu estava sempre ali em contato com o esporte, né? Então, era inevitável que em algum momento, né, eu não fosse por esse caminho. Então, quando eu tinha perto dos 9 anos de idade, eu realmente fui treinar em clube. E aí, nesse momento, eu iniciei meus treinamentos, né, na base e foi ali minha trajetória profissional, né? Antes eu já sabia fazer os fundamentos e tudo mais, mas, né, desse momento foi quando eu realmente iniciei. E foi lá em São Caetano, né? Eu fiz toda a minha base lá, desde a escolinha, iniciantes, aí foi todas as outras categorias, né? Pré-mirim, mirim, infantil, infanto e juvenil. E aí, depois disso, eu fui para São Bernardo jogar o adulto, né, a primeira vez. Eu não era titular ainda, mas eu tinha oportunidade, né, pelo menos ali de estar treinando na minha posição, né, e participando dos jogos. E aí depois eu voltei para São Caetano. Aí sim, foi na temporada, acho que 2011, 2012. E foi quando eu realmente tive a primeira oportunidade de jogar uma Superliga como titular mesmo, né, adulta. E aí, então, foi minha primeira temporada lá. Posteriormente, eu fui para o Pinheiros, fiquei 3 anos lá no Pinheiros, depois Brasília, 2 anos, e agora, né, por último, Minas. Já vai para minha quarta temporada no Minas. Então, foi essa a minha trajetória, mais ou menos, no vôlei. Tá certo. E do tênis? O que é essa história de tênis aí que você jogava? Pois minha família, assim, meu pai, minha mãe, meu pai, ele é falecido já desde 1996, então, talvez muitas pessoas não saibam, mas desde o início, né, assim, que eu me lembre pelas fotos também, ele sempre colocou, né, tanto eu e minha irmã, né, no tênis também, minha mãe, então eles jogavam muito, a gente acompanhava, então é aquilo, né, a gente acaba levando o exemplo, né, dos nossos pais também, nós estávamos sempre próximos, então
Sempre quando a gente ia nos clubes, né, jogar, brincar e tudo mais, a gente os via lá jogando. Então a gente acabava, né, sempre ali aprendendo um pouco. E eles também tinham o prazer de jogar com a gente. Então com o tênis também foi assim, né? Eles jogavam, gostavam também. Minha mãe até hoje joga. Nossa Senhora, se deixar, ela sai desafiando todo mundo. Ela adora jogar. Joga muito bem, tá? E E aí, seus pais eles então, eram de quais esportes, Macris? eles foram atletas de Ou vôlei, eram... né? Hum. Mas assim, meu pai, ele sabia jogar tudo, assim, basquete, handebol, futebol, vôlei, tênis de mesa. Minha mãe, hoje em dia também, a mesma coisa, sabe jogar de tudo, arrasa no tênis de mesa também, fica desafiando todo mundo. Ela adora. E aí, com o Tinha que tênis foi vir aqui na assim. recreação. Oi? Ela tem que vir aqui na recreação de Sorocaba. De final de semana, a gente Nossa, tem uma recreação de tênis de mesa. E que é bem disputada legal. as mesas, viu? Ela Mas é um nossa, dia. ela ia fazer a festa. Mas é muito bacana, assim, ter a possibilidade, né, de um local onde possa oferecer o esporte, né, para as pessoas. Porque o esporte, acho que de diversas maneiras, né, ele nos conecta. E eu acho que desde pequena, não só, né, os valores ali realmente, né, que a gente aprende do esporte mesmo, mas todas as vivências, tudo isso agregou muito, assim, para, né, o aprendizado, enfim, para essa maturidade, lidar com outras situações da vida, né, que não seja só dentro do esporte, a gente acaba levando para fora. E então o tênis, assim, esteve presente até um certo momento, até uma certa idade. Eu continuei treinando os dois, né? Eu treinava lá em São Caetano, no clube, tanto tênis como vôlei, só que aí, em um determinado momento eu tive que optar, né? E agora? Eu vou para qual linha? Cheguei a participar de jogos escolares, realmente, mas enfim, eu acabei optando pelo vôlei, que era a minha paixão mesmo. Acho que, né? Não sei porquê, mas quando é para ser, né? Parece que as coisas se encaminham ali. E aí foi assim que aconteceu. E aí eu escolhi o vôlei, mais ou menos quando eu estava no Mirim, acredito eu, o próximo disso. Devia ter uns 14, 15 anos. Aí eu optei, assim, né, ficar somente com o vôlei, porque os treinamentos ficavam mais intensos, né? Então aí foi assim. Vai atraindo, né, o esporte. Mas você falou uma coisa Pois muito é. legal, que o esporte é para a vida, né? Eu gosto muito de trabalhar com adolescente. E eu falo que o esporte, além de, tudo bem, tem a prática, e é muito voltado para a saúde e tudo mais, mas eu acho que realmente ele forma o caráter das pessoas. Eu acho que o esporte é fundamental na vida de uma pessoa, por mais que não siga jogando profissional e tudo mais, né? Sim, é exatamente isso. Eu sempre gosto assim de frisar, né? Porque você fazer esporte quando você é criança, adolescente, não é só para você se tornar um atleta profissional, né? Tudo isso muitas vezes abre portas também, às vezes para estudos, bolsas de estudos em determinados lugares, né? Tipo países diferentes. Mas mesmo que você não siga essa linha, né? Realmente ali adulto, né? Chegar a ser um profissional. Você tem tanto aprendizado nessa caminhada, né, que você leva para qualquer profissão, para situações de vida também. E até a minha mãe, ela sempre, né, compartilhando assim as situações, por ela ser professora de educação física, né, ter tido contato com vários jovens, como eles voltam assim e agradecem, né, diversas broncas muitas vezes, né, coisas que eles vivenciaram naquela época, mas que auxiliaram para a vida deles, né. Então isso assim é muito importante. Realmente eu acredito muito no esporte, né, como uma ferramenta social, né, de auxílio, né, na formação de cidadãos mesmo, assim, de pessoas. Então isso é muito legal. Sim. E você sempre jogou como levantadora ou passou por outras posições também? Pois é, não, eu sempre fui levantadora, né? Quando eu cheguei na categoria Mirim, que era onde você tinha que escolher realmente ali se você ia ser levantador, atacante, né? Mais ou menos a função, né? Porque antes era o sistema de jogo era 6-0, então passava por todas as posições, então no Mirim tive que escolher. E aí, como eu era muito, assim, eu era bem pequenininha, realmente meu estirão foi mais tardio, né? Então eu realmente não tinha, não que eu seja gigante agora, não sou, mas eu tenho até uma altura boa, né, para levantadora, assim, digamos. Então, na época eu optei por ser levantadora porque eu acreditava que como atacante, né, eu talvez não tivesse ali tanto, né, não fosse assim, né, tão fácil ali, enfim. Eu realmente falei, não, é melhor eu ser levantadora por causa da minha altura. Mas aí eu me apaixonei pela posição de levantadora e desde o início eu sempre fui levantadora, então
né? Acho que o máximo que eu ataquei, assim, foi, né, no mirim, quando tinha o 4-2 com função, então em determinado momento, quando eu estava na rede, né, a levantadora do fundo, ela infiltrava e eu tinha a possibilidade de atacar. Talvez ali no juvenil também, em uma necessidade, eu acho que era o primeiro ano ali de juvenil, apareceu uma necessidade de ter uma pessoa compondo ali a parte de ataque, porque algumas meninas tinham machucado. Aí eu falei, então eu vou, sabe? Mas assim, joguei poucos jogos e realmente é muito difícil. Então, assim, é melhor ser levantadora, tá bom. Mas eu gosto de atacar Melhor, até. melhor que o Príncipe. Eu gosto de atacar até. E desse seu estilo de jogo, que ele é mais acelerado, né? Da onde veio? Foi influência do quê? Eu acho assim que talvez pela minha técnica assim do toque, que desde o início, né, eu queria, enfim, aprender, né, fazer o máximo que eu pudesse para me aperfeiçoar e tudo mais. E eu não sei se por causa da limitação assim da minha mão também, o jeito que a bola entra na minha mão, talvez faça com que o toque saia um pouco mais rápido da mão, porque ela não entra tão certinho na mão como deveria. E aí eu falo assim, às vezes por uma limitação minha, né, física, ali eu acabei desenvolvendo uma característica pessoal que hoje é algo positivo, né, como a questão da velocidade no jogo, né, que cada vez mais a gente vê talvez ali a necessidade de se acelerar o jogo, porque todo o trabalho tático, assim, né, feitos, estudos, estatísticas, cada vez mais você está conseguindo decifrar o jogo do adversário. Então, mesmo o adversário sabendo que você pode levantar para tal lugar, né, se você for com velocidade, muito provavelmente ele não vai chegar, né, tão inteiro. Então, eu acho que, né, acabou calhando, assim, né, por conta do meu tipo de toque e tudo mais, o toque sair um pouco mais rápido da mão e já ter né, um bom passo ali para ser, né, nessa velocidade. E eu também, quando, né, na base, eu acho que eu joguei com atletas que tinham essa característica de jogar com velocidade. Então, elas precisavam de bolas mais velozes, porque a característica delas eram de ter muita habilidade ali, muita técnica, talvez não tanta assim força, né, potência. Então, a gente precisava, né, alcançar ali algum meio de driblar, né, o adversário. Então, acho que tudo isso proporcionou. E assim, aí eu desenvolvi também, né, um gosto por jogar com as centrais, o que também acelera o jogo. Então, acredito que seja uma somatória de tudo, e aí conforme eu fui chegando de fato no adulto, fui aperfeiçoando isso, né, acho que principalmente quando, né, em São Caetano já teve ali um início, mas principalmente quando eu cheguei no Pinheiros, né, foi quando eu realmente comecei a ter o encaminhamento assim de técnicas, né, e detalhes assim para a levantadora né, e a vontade ali, né, o estilo de trabalho do técnico também era de velocidade. Então acho que tudo isso foi encaixando e cada vez mais aos poucos eu fui construindo essa característica, né, e tentando aperfeiçoar também. E aí acho que foi assim que aconteceu. Sempre no começo de temporada, a gente sabe que muda os times e tudo mais. Por você ter um jogo acelerado, demora um pouco para as atacantes pegarem o tempo de bola ou não? Bom, assim, é aquela coisa, por mais que eu tenha essa característica, eu sempre, claro, tento me adaptar àquilo que as atacantes, né, têm de melhor a oferecer. Eu acho, assim, que talvez o atacante, mesmo ele tendo uma característica de jogar com a bola, às vezes, um pouco mais alta, ele começa a perceber também que é muito vantajoso ele começar a atacar uma bola mais rápida. Então, eu já, né, aconteceram situações de atletas, né, jogadoras que tinham uma característica de jogar com bola mais alta, e aí depois, ao longo da temporada, conforme a gente foi ajustando para encontrar, né, esse ponto melhor, né, de conexão, tanto com a minha característica com a da pessoa, e aí a gente consegue realmente deixar mais confortável para todo mundo. Então a gente faz essa adaptação. Tem muitas que têm a dificuldade, mas elas percebem que isso vai ser um ganho para elas mesmas, né? Porque com velocidade você consegue montar um jogo melhor estruturado para todos os atacantes. Então, a bola de ponta sendo mais rápida, você consegue, por exemplo, liberar um pouco mais as centrais para jogar pelo meio. Talvez o bloqueio não fique tão fechado, ele se preocupe mais com as pontas. Então, ao perceber que tem essa importância, né, coletiva, muitas vezes as meninas, né, começam a tentar conhecer novas formas também. E às vezes descobrem que, poxa vida, né, se dá muito bem com essa forma rápida também.
Então, eu sempre acho que tudo é comunicação, né? A gente realmente se comunicar, tentar encontrar ali um ponto de equilíbrio e é dessa forma, né? O ajuste, enfim, isso acaba, né, precisando de um pouco de tempo, né? No clube isso é possível, às vezes a gente tem um pouco mais de tempo, então a gente acaba conseguindo ajustar. Pessoal, só um recado, se alguém quiser fazer pergunta, ou manda nos comentários ou na tagzinha de pergunta do lado dos comentários, tá? Que a gente vai tentar responder. Já tem gente perguntando da questão da questão do veganismo. E aí, Uhum. então eu vou entrar já nesse ponto. Quando que você se tornou vegana e o porquê que você se tornou? Foi a partir de algum documentário que assistiu, ou influência Sim. dentro de casa? Assim, minha principal motivação para ser vegana sempre foi por conta dos animais, né? Então, eu me tornei vegana em 2017, né? Eu iniciei esse ano já totalmente adaptada a esse estilo de vida, né? Mas em 2016, ali pelo final do ano, já meio do ano, final do ano, eu já estava começando a me informar mais sobre o assunto. É curioso porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nunca, assim, acho que eu nunca fui uma pessoa tão conectada, né, nas redes sociais, enfim, não tinha tantos, né, realmente tantas conversas nesse sentido, então nunca ninguém chegou para mim e antes, né, e conversou, falou, olha, deixa eu te falar aqui, né, algumas coisas, a realidade de algumas coisas como acontecem, então eu nunca tinha visto, né, assim, realmente como é que é. Então eu comecei a pesquisar, né, conheci o termo, comecei a pesquisar quando eu estava olhando sobre pesquisas científicas, né, assuntos assim sobre alimentação saudável. E aí eu procurando isso, organizar minha alimentação, eu vi que, bom, não precisava de nada de origem animal, então para ser saudável. E aí quando eu vi, né, que tanto o embasamento científico, né, mostrava isso, como tinham tantos outros atletas, aí sim eu passei a também olhar inúmeros documentários. Aí eu falei, poxa vida, eu que sempre amei os animais, né? Sempre gostei ali de protegê-los, né? Sempre tive aquele carinho especial. Quando eu vi que era possível, eu falei, bom, então vamos, né? E eu fui assim, 880, nem fiz transição, nem nada. Eu basicamente deixei de comprar todas as coisas, terminei de comer ali as coisas que já estavam prontas em casa, que eu não queria jogar fora também, porque seria desperdício. E aí eu iniciei então 2017 completamente ali adaptada e assim, a cada dia tentando, né, aprender, assim, me aperfeiçoar um pouquinho. Mas foi assim, realmente eu me encaixei assim nessa filosofia de vida e senti assim inúmeros benefícios, né, tanto para a vida mesmo, né, de você estar assim mais tranquila. Eu acho que de uma forma assim que às vezes não dá para explicar, mas você no seu íntimo assim, sua energia, eu fico muito mais tranquila. Então, eu tenho também um sono mais tranquilo, minha digestão fica mais leve. Então, assim, tem esses pontos, né, de vida mesmo, fora os benefícios também dentro de quadra. Então, como atleta, né, eu também sentia que as dores musculares eram bem menores, eu também me recuperava mais rápido. Muitas inflamações, assim, dores articulares também diminuíram bastante, né, praticamente zerando. Então, foram inúmeros benefícios, assim, e também detalhes que para alta performance conta bastante, né? Então, enfim, eu só realmente acabei ganhando inúmeros benefícios ali, sendo que, né, o principal foco realmente é pelos animais. Então, assim, como um presente, né, ainda consegui organizando a alimentação, claro, né, porque a gente sempre tem possibilidade de fazer más escolhas e boas escolhas dentro do grande leque de opções, né, de alimentos que não são de origem animal. Então, organizando tudo certinho, né, eu realmente senti inúmeros benefícios. E você sempre teve acompanhamento desde que você decidiu virar vegana? Porque assim, é difícil, 880 foi sensacional para você. Eu falei que durante a quarentena eu tô tentando fazer essa transição, mas para mim tá sendo difícil também. Tem alguns Uhum. instrutores também do SESC que falaram que estão tentando. Então, você teve um acompanhamento desde o início ou não? Só Assim, na agora, segundo verdade, procedimento? Aham. Assim, no início, como eu tinha pesquisado muito, e é uma coisa até assim, né, que a internet proporciona de você acompanhar muitas vezes, né, várias pessoas, vários profissionais, né, ver documentários, ler muitos artigos. Então, eu realmente peguei muito embasamento ali para eu ter um pouco mais de conhecimento. E aí, conforme, né, as meninas foram vendo ali, né, do time também, que eu estava iniciando ali nesse processo e tudo mais,
elas me indicaram, né, na época, outra atleta que era vegana. E, tipo, eu falei, poxa vida, atleta vegana e tudo mais, passei a ter contato, e aí eu fui, assim, dando pequenos passos e conhecendo outras pessoas, né, do veganismo e tudo mais, e aí eu passei a ter orientação. Então, realmente eu, né, tive orientação de nutricionista e tudo mais, e fui batendo papo também com quem já era há muito tempo e fui me organizando. E aí hoje, né, eu tenho realmente um acompanhamento específico, né, com a minha Nutri, que é a Marcela Worseman, e aí ela, assim, agora, né, dando essa orientação, todo esse suporte, é com quem agora eu tenho, né, toda esse caminho mesmo feito ali, né, a dieta toda montada certinha, mas eu sempre busquei ter um pouco mais de conhecimento, né, nesse sentido. Então, é super importante que você tenha realmente, né, uma orientação e um entendimento. Então, muitas das coisas eu já tinha, né, o entendimento, tanto que as pessoas, quando conversavam comigo, eu sabia argumentar bem, porque eu tinha estudado para isso, para entender, para que realmente nada me fizesse falta, né? E, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? A gente tem que continuar mantendo desempenho, a gente tem que continuar, né, dando ali os resultados, tem que estar bem. É a minha profissão, né? Então, eu tive essa preocupação e correu sempre tudo bem, né? Talvez a desconfiança inicial ali das pessoas frente àquele desconhecido foi sumindo conforme viu que eu não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de demanda assim, negativa, pelo contrário, estava sempre bem, sempre disposta e assim eu fui seguindo. Mas cada um tem seu tempo, né? Eu acho que cada passo positivo que você faz, eu acho que é isso que importa, né? Você, às vezes, tentar tirar, né, um pouquinho, conhecer outros alimentos, eu acho que isso é o mais importante. Às vezes a gente tem a ideia de que é difícil porque a gente não abre assim, a nossa visão, o leque de opções. Tem muitas coisas que já são veganas que eu nem parava para pensar, coisas que eu não tinha costume de comer, muitos vegetais. E eu aprendi a preparar de forma saborosa. Então, assim, coisas que eu não comia muito agora, hoje em dia eu como e para mim é tranquilo. E tantas outras coisas que eu comia que eu adorava, assim, parecia que só existia aquilo no mundo. Hoje em dia, vixe, eu nem lembro mais. Então é questão de costume mesmo, você ir se adaptando, é tranquilo. Tem uma pergunta aqui, mas acho que pode ser que tenha acontecido no começo quando você se tornou vegana. E se você não sentia um pouco de energia, se sentia pouco de energia diante de tantos treinos. Se eu sentia pouca energia? Isso, Não diante entendi. A dos pergunta é treinos. essa? No começo, assim. Não, porque, né, a energia, enfim, você precisa de ter os alimentos ali, o aporte calórico, né, enfim, tudo que você precisa. Então, eu sempre comia bastante, comia ali das coisas, né, boas ali, ideais, então, assim, nunca tive nenhum tipo de problema referente a isso. Talvez um detalhe que as pessoas, às vezes, né, quando fazem essa transição não se atentam, é que pode ser que elas necessitem, né, dependendo do biotipo também, né, no caso eu sempre tive o metabolismo muito acelerado, então eu vi que eu precisava consumir caloricamente uma quantidade maior de comida, então eu precisava comer mais. E aí quando eu fiz esse ajuste, né, não é simplesmente você tirar só as coisas de origem animal, você precisa ajustar realmente, né? Conhecer ali os alimentos, conhecer as funções de cada um, para que você possa realmente fazer um ajuste adequado. Então, talvez aumentar a quantidade, né, um pouco mais de arroz, um pouco mais de feijão, da quantidade que eu comia, que aparentemente parecia muito, mas quando eu via, aquilo era tranquilo para comer, entendeu? E a digestão era leve, então, e eu ficava com bastante energia. Então, assim, essa questão de energia é mesmo você ter o aporte calórico ali que você precisa. Então, esse ajuste é muito tranquilo. Mas eu não tive falta, porque desde o início eu sempre tive assim, né? Esse costume de comer demais, entendeu? Então, eu sempre tô com fome, apesar de eu ter esse biotipo magro, né? Que as pessoas às vezes olham e falam, nossa, mas também, olha lá, magrinha desse jeito, só come alface. Mas não, minha gente, eu sempre fui assim. Eu sempre falo, se for ver foto minha antiga, vídeo antigo, eu sempre fui magra assim. Independente do que eu comesse, eu sempre fui assim. Com a diferença que agora, né, eu me sinto muito mais saudável, né? Às vezes é uma coisa que o peso não deixa demonstrar, mas, né, outros fatores, né, e tudo mais, acho que isso a gente consegue perceber. Também, né, fatores de exames de sangue e tudo mais, então isso tudo ok. E, enfim, hoje eu me sinto bem melhor. E
E da onde surgiu Fada Vegana? Você sabe? Foi apresentada de onde surgiu? Pois é, assim, nas redes sociais as pessoas começaram a falar fada vegana, depois na TV o povo começou a falar fada vegana do levantamento, começou a falar, eu não sei por que de fada, mas vegana eu sei porque eu sou vegana, né? Mas enfim, eu não sei exatamente, quase derrubei o telefone aqui, porque eu não sei por que de fada exatamente. Então, talvez as pessoas possam explicar melhor aí nos comentários por que eles me Isso que eu chamam ia de fada. falar. Se alguém souber, coloca aí, gente, pra gente. Tem uma pergunta Pois é. aqui da Emily. Qual momento foi mais marcante na sua carreira? Qual momento? Isso. Bom, assim, tem muitos momentos assim que são, nossa, muito marcantes mesmo. Mas eu acho que se eu posso, né, pontuar foi quando, né, a gente aqui pelo Minas foi campeã da Superliga. Então foi minha primeira, né, final de Superliga e a primeira vez, né, que eu cheguei numa final de Superliga e fomos campeãs, enfim. Então assim foi um momento muito marcante para mim. Também, claro, a primeira vez que eu fui convocada para a seleção, então, primeira, em 2015, né, quando eu cheguei lá em Saquarema pela primeira vez no centro de treinamento e vi, assim, né, tudo, como é que era lá, senti aquela emoção, enfim, também foi um momento muito marcante. Foi quando eu tive minha primeira viagem, né, internacional, que nem passaporte eu tinha. Então, tem vários momentos, assim, né, várias situações que a gente vai levando, assim, especial, mas eu vou pontuar essas duas. São gostinhos diferentes, né? A gente fala, não É, tem como colocar o mais marcante. é, Estão perguntando onde você vai jogar na próxima temporada. É no Minas, né? isso. Continua no Minas. E a galera tá mandando aqui, ó, Fefisa, Fefisa. Onde o Fefisa Fefisa! vai jogar? Ai, que legal! Pois é, eu me formei lá, fiz educação física, licenciatura, e foi na Fefisa. Aliás, minha família toda estudou na Fefisa. Meu pai, minha mãe, minha irmã, enfim, todo mundo, todo mundo passou ali pela Fefisa. Voltando assim pro jogo, você já foi convidada para jogar no exterior? Ou tem vontade, não tem vontade? Ah, sim, sempre tem, né, as possibilidades e tudo mais. Eu sempre, né, converso ali com os procuradores e tal, falando, olha, se aparecer uma boa oportunidade, né, a gente vai avaliar com certeza se vale a pena para o crescimento profissional, né, o momento de vida e tudo mais, e, enfim, se vale a pena, né, por que não? Talvez para evolução ali, né, alguma experiência, né, nesse sentido, seja bacana. Eu não digo que foi, assim, um sonho meu jogar no exterior. Eu queria poder jogar bem, né? Estar no Brasil, jogar bem no adulto, né? Chegar ali em finais de Superliga, né? Conquistar, né? O máximo possível de evolução sempre. Mas não necessariamente jogando fora do país. Mas, né? Se eu fosse jogar fora do país também, acho que seria uma boa experiência, né? Então, enfim, é tudo questão de avaliar mesmo. Quem sabe no futuro, né? Eu não sei. Uma Por enquanto eu temporada, fico aqui. talvez. É, por enquanto eu fico aqui. Ó, o pessoal tá mandando aqui, que é porque você faz mágica com levantamento, por causa da sua personalidade, que parece ser um amor em quadra. Tem várias respostas do fundo. Ah, tô começando a entender então. O pessoal tá perguntando sua altura, Macris. Eu Já que você tenho falou que não é tão alto, 1,78. É, eu tenho 1,78. baixinha. Sou pequena. Pois é. Outra pergunta aqui. Se você tem um ídolo no voleibol, em quem que você se espelhou para jogar, e dentro Sim. da sua posição de levantador também. Sim, assim, Tem... eu sempre digo que talvez a minha inspiração inicial tenha sido meus pais, né? Porque eles estavam próximos ali, eles que me inspiraram a jogar voleibol. E aí, conforme, né, eu fui treinando ali, né, conhecendo um pouco mais, eu assistia muitos jogos também ali da época. Então, as que, né, me chamavam a atenção ali, principalmente, né, na posição que eu escolhi como levantadora, né, a Fofão, claro, né, inspiração ali, acho que de todos, né, de muitos levantadores aí, acho que todos os atletas, enfim, a Fofão, que é uma craque de bola, né, excelente pessoa, nossa, um grande exemplo, então ela é uma grande inspiração. E eu também acompanhava muito a Fernanda Venturini, então, assim, são duas que, né, da minha época lá, quando eu era, né, mais jovem e tal, e eu assistia jogos, devo até ter pedido autógrafos já, e foram as duas, assim, na minha posição que eu vou pontuar.
Agora uma pergunta aqui mais para o lado da sua vida mesmo. Quais lições que você leva do esporte para a vida? Quais lições? Sim, Nossa, muitas, né? muitas, né? Assim, eu acho que hoje, assim, o esporte, eu acho que ele é o voleibol, o esporte, enfim, tudo na minha vida. Então, toda a necessidade, né, de você se superar a cada dia, de você ter uma disciplina, de você saber trabalhar em grupo, você se comunicar, tudo, assim, né? Ter essa resiliência em momentos difíceis, saber, né, que vai perder, que vai errar, mas também que tem que buscar, né, se superar, respeitar sempre todos à sua volta, enfim, são inúmeras lições, eu acho que é o que realmente norteia, né, a minha índole, meu caráter, os valores, né, acho que tudo. Então, acho que nessa pandemia, assim, estando longe, a gente começa a perceber, assim, nos pequenos detalhes como faz falta e como é essencial, né, como isso realmente vibra, né, dentro da gente, esse amor por esse esporte, e, enfim, são, assim, inúmeras, né, lições. Eu, apesar de nunca ter tido nenhuma lesão grave, né, nenhum tipo, porque às vezes as pessoas perguntam, qual foi sua maior superação e tudo mais. Eu nunca tive nenhuma lesão grave, graças a Deus. Mas assim, no dia a dia a gente sempre está se superando, né? Como atleta, às vezes a gente acaba abdicando de muitas coisas, né? Eu lembro de época de escola, assim, acho que eu nunca fui para uma formatura de escola. Às vezes você não tem Natal, Ano Novo ali direito, né? Pouco tempo com a família. Mas, assim, a gente vai, né, tentando adaptar, achando novas formas de interagir para manter, né, esse vínculo, esse contato, manter perto. Mas a gente vai conquistando muitas coisas também, não é em termos de títulos, né, enfim, vitórias, etc. É realmente a conquista que a gente tem na caminhada, porque essa caminhada árdua que a gente faz é o que nos, né, nos amadurece, nos faz crescer, nos fortalecer, né, para os embates aí da vida, enfim. Então, são grandes lições realmente que eu levo esse esporte que é a minha vida, né? Eu falo que eu tô sentindo, a gente tá dando real importância para as coisas agora na pandemia, né, por não estar saindo de casa. Falo que eu tô sentindo uma saudade de comer grama, que eu tô jogando rugby agora. Aí Ah, eu que falo que a gente legal. tá sentindo até saudade de comer grama, da É, terra, de tudo. Mas exatamente. é Nossa, bem de isso. queimar o cotovelo Isso aqui, conta, né? queimar tudo, salvando bola. Gente, sério, não, tá só dando saudade até Até das das coisas. dores, das boladas, Então, até das enfim. coisas. Bem isso. Né? E você falou da questão da pandemia, você tem treinado? Como que tá a rotina de treinos, assim, para vocês? Eu não sei se você fica em alojamento, se vocês pararam ou não. Não, depois que, né, lá em março, né, quando cancelaram o campeonato, aí todo mundo voltou, né, para suas casas. Então, assim, eu tô em casa e mantenho o treinamento, né, que é passado pela preparação física, né, do clube. Então, de acordo com a necessidade de cada uma e com, né, as possibilidades de cada uma, porque eu, por exemplo, não tenho academia aqui disponível, né, não é tipo apartamento, que às vezes tem academia e tal. Então, eu tô fazendo tudo dentro de casa, né, tô mantendo aqui o isolamento e tentando me adaptar, né, da forma que pode. Então, eu estou aqui fazendo tantos exercícios, né, de deslocamento, salto, né, coisas assim, solo, sem materiais, e também conseguir, né, alguns pesos, né, barras e tudo mais, para poder estar complementando também algumas coisas com um treino de força. Então, tudo isso, né, aliado também a alongamento, yoga, pilates, né, coisas que a gente vai tentando sempre, né, aperfeiçoar e agregar aqui, né, na nossa rotina em casa, que é algo que a gente já usa, né, nos treinamentos também, no aquecimento, alongamento. Então a gente vai tentando, né, dar uma equilibrada e fazer aquilo que é possível, né? Eu acho que não tem como a gente fazer assim uma situação ideal, mas a gente tenta fazer aquilo que é possível nesse momento. Então, eu estou fazendo dessa maneira. E eu também, assim, aproveito que eu tenho uma bola aqui, então eu também tento tocar um pouco com a bola, né, na parede, manchete, essas coisas assim. Eu até invento uns rolamentos, assim, aqui no chão mesmo. Então, a gente vai levando aí, da maneira que dá. Tem outra pergunta aqui, qual é o melhor jogo que você fez com a camisa do Minas? Melhor jogo? Ixi. Ai, gente, não sei. Nossa, assim, enfim, não sei se teve o melhor, assim, teve vários jogos, assim, que eu acho que foram bem bacanas, assim, é claro que a gente às vezes não consegue ser, né, jogar extremamente bem em todos os jogos, mas a gente tenta manter, né, uma média ali, pelo menos.
Mas não sei dizer assim um melhor jogo. Não sei mesmo. Talvez, não sei, talvez assim, no ano que a gente foi campeã, um dos jogos, eu acho que da semifinal ou da classificação, não lembro. Que eu lembro que foi até um jogo de TV, que eu até ganhei o Viva Vôlei, que eu falei, nossa, eu nunca tinha ganhado um Viva Vôlei, eu acho, em jogo de TV, né? Porque às vezes jogo de TV como o público escolhe, muitas vezes o público escolhe os atacantes, né? Quem pontua, a levantadora passa meio despercebida ali. E aí eu ganhei o favor e falei, gente, então eu devo ter jogado bem, né? Mas eu não sei, assim, né, de se tem algum jogo que eu poderia pontuar, mas enfim. E outra pergunta é o que você espera do time do Minas para essa temporada que vai entrar? Bom, eu sempre espero, né, que a gente faça um excelente trabalho. É claro que a gente vai ter, né, que se adaptar a todo mundo, né, que vai chegar, as pessoas que vão se manter, né, a base tem uma filosofia de trabalho. Então esse ajuste, né, todo vai ser feito e também vamos ver como é que vai ser o campeonato, né, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser, como é que se vão ter necessidades, né, de novas configurações aí por conta da pandemia e tudo mais. Então a expectativa é sempre de fazer um bom trabalho, né, de se adaptar, né, às novas jogadoras, né, se adaptar, né, à nova formação aí de time, buscar o mais rápido possível essa sintonia, né? E que a gente possa realmente fazer um grupo forte. A gente sempre vai, né, brigar ali pelas primeiras colocações, né? Buscar os títulos, buscar a consolidação ali da equipe. Então, acho que é esse o caminho. E tem previsão para retorno dos campeonatos ou ainda não foi falado nada? Assim, está tudo bem incerto, né? Eu acho que a gente vai acabar sabendo, dependendo do decorrer mesmo, né, da pandemia. Mas acredito, assim, a gente ouviu datas, né, como, talvez outubro inicia a Superliga, né, talvez agora em agosto a gente volte a treinar, mas tudo isso é meio incerto, né? Às vezes acaba adiando um pouco. Realmente, né, não tá assim, né? As pessoas não sabem muito bem como é que vai ser. A gente fica aguardando, né, e tentando manter aqui nosso condicionamento físico e vamos ver como é que vai acontecer, né? É bem isso. Você assiste vôlei masculino ou não? Eu Os assisto também, jogos? ainda mais agora na pandemia, tudo quanto é vôlei que está acontecendo, eu estou assistindo, estou acompanhando. Né? Às vezes, antigamente, né, nas outras temporadas, às vezes a gente ficava tão cansada, né, tinham tantos jogos e tudo mais, que eu não conseguia acompanhar tanto. Mas acho que hoje em dia eu acompanho, assim, um pouco mais. E aí fizeram não uma pergunta, mas falaram para você falar um pouco do Bruninho levantando, se você assiste, se Bom, dá para trazer alguma coisa para o feminino, não sei. acho que com certeza, assim, para mim, Maior, né? gente, ele é um craque, né? Pelo amor de Deus, ele é um craque, assim, um exemplo. Eu acho que não tem quem também não se espelhe. Eu sempre fico olhando, né, aquela sintonia, né, que ele tinha ele e o Lucão. Então é algo assim que eu acho fenomenal, né, com o Central. Coisas que eu via, eu falava, nossa, eu quero fazer dessa daí também. Quero levantar uma bola de pé assim também, sabe? Quero fazer uns treinos assim diferente. Mas, enfim, acho que um dos maiores exemplos assim que você vê também é da dedicação dele, né? Do trabalho forte que ele faz, enfim, você vê assim na expressão, enfim, todo o comando ali. Então ele é um grande exemplo. Então, assim, é realmente incrível. Você não é mineira, mas já fala o ai, trem, já tem sua parte de Minas, né? Falo! Nossa, demais. Todo mundo você sempre tá comentando isso. Tanto que eu convivo aqui em Minas agora, eu já virei mineira já. E estão perguntando do seu nome, Macris, qual que é a origem e quem que escolheu? Pois é, cadê minha mãe? Eu não sei se minha mãe tá assistindo aí. Minha mãe que tem que contar essa história. Mas, pois é, diz minha mãe que tinha uma criança, ela jogava vôlei, né? Então, em um determinado momento, quando ela estava, acho que nos jogos abertos, jogos regionais, enfim, jogando, parece que tinha uma criança que, não sei se chamava Maria Cristina, e uns chamavam ela de Má, outras de Cris, ficava Má pra lá, Cris pra cá, e essa criança parava quieta no colo dela, tipo assim, acho que foi mais ou menos isso que ela me contou. Então ela gravou esse nome Macris, ela achou legal, e falou, vou gravar para colocar quando nascer minha primeira filha. Só que aí nasceu a minha irmã, e aí, né, lá, né, depois de ter, né, dado à luz ali minha irmã, aí meu pai, né, o médico perguntou, qual vai ser o nome? Aí meu pai, Macris, aí minha mãe, não, essa não é a Macris.
não vai ser Macris. Aí deu o nome de Andréa, que é a minha irmã. E aí, quando eu nasci, eu era Macris. Aí colocou Macris. Então, assim, não sei, não tem uma origem, eu acho, sei lá. Às vezes as pessoas perguntam se é de outra língua, outro país, enfim, outra coisa assim, mas eu não sei. É essa história aí, mais ou menos, que eu conheço, que minha mãe conta. E sua irmã também é do esporte ou não? Minha irmã é professora de educação física também, Nossa, a e ela família jogou inteira. vôlei. Pois é, eu falei, Fefisa, todo mundo, nossa, se formou lá na Fefisa, muito bacana, né? Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, todos professores de educação física, então minha irmã também é. E ela jogou vôlei também, ela foi, acho que até a categoria Mirim. Então, tanto que foi por ela que, né, eu comecei a jogar também, assim, né? Comecei a treinar, propriamente dito, porque eu estava acompanhando ela, né, nos treinamentos dela, sempre, né, estava ali próximo e tal, e apareceu a oportunidade, eu fui compor ali uma equipe, que parece que ia faltar alguém, aí pronto, depois disso, eu continuei treinando e iniciei, então, de família mesmo. Estão perguntando aqui como que é jogar com Carol Gatins. Como E jogar com mais Caragatás? alguém perguntaram também. Perguntaram com mais alguém. Eu vou achar aqui e eu já te falo. Sei como Bom, fala assim, é Gatins. incrível, né? É, E assim, com é a Thaisa? ótimo. Sim, é incrível jogar com as duas, enfim. Nossa, eu sempre falo, quando você tem atletas, né, como elas, que estão ali, tem toda a condição, né, física, toda a condição técnica, tática, e tem a boa vontade, né, e te dá, como levantadora, né, uma oportunidade de um repertório grande para você arriscar, te dar essa confiança. Então, enfim, é tudo de bom. Vão ter pessoas que você se sente bem perto também para jogar, né? Não, com certeza. Assim, eu falo, todas as minhas companheiras, eu sempre fico assim muito feliz, quando elas me dão essa confiança. Enfim, é ótimo. A gente vai construindo essa relação e vendo que, né, uma auxiliando a outra, todo mundo cresce. Enfim, isso é super importante. Eu fico super feliz. Isso é fundamental. É. Você gosta de vôlei de praia? Pretende jogar? Não tem pretensão? Olha, assim, eu vejo que o vôlei de praia é um esporte completamente diferente do vôlei de quadra. É um esporte diferente. Às vezes as pessoas, né, pensam ali que, pá, pelo fato de ter toque, manchete, que seja a mesma coisa, mas não, é totalmente diferente. Eu já participei, quando eu estava em São Caetano, de uns jogos regionais, eu acho, se eu não me engano, jogando vôlei de praia, porque uma das meninas da dupla não poderia jogar, não sei o que aconteceu, e aí eles selecionaram então alguém do juvenil lá, né, do vôlei, no caso, de quadra, para estar aí jogando na praia. Então eu tive a experiência de jogar realmente um campeonato na época. E assim, é muito diferente. Nossa senhora, fisicamente, então, assim, eu quase morri lá, né? Isso porque eu, né, na época eu era mais nova, né? Tenho uma boa condição física, mas até você se adaptar é muito diferente. Então, assim, eu nem me arriscava a dar toque lá, porque o meu toque com certeza seria 2 toques o tempo todo na praia, porque é muito diferente. Mas, assim, eu gosto muito. Eu gosto, assim, de brincar na praia, né? Não é a mesma coisa que jogar profissionalmente. Mas, assim, se eu tivesse que. Eu até gostaria de treinar, assim, né? Fazer tudo mais para conhecer, porque realmente, assim, parece ser muito bom. Só que com certeza é muito trabalhoso. Nossa Senhora, eu admiro realmente quem joga vôlei de praia, viu? Porque, pelo amor de Deus. Nossa, eu canso só de olhar. Pelo amor de Deus, com 6 eu já não consigo jogar vôlei. Imagina com 2 pessoas só. Nossa Pois Senhora. é, mas eu gosto, nossa, eu gosto de atacar. Gente, as pessoas falam, né, eu sou levantador, mas eu adoro atacar, né? Quando é na areia, eu acho que eu ataco melhor quando eu tô na areia do que quando eu tô na quadra. Eu gosto de jogar, é bem legal. Uma outra pergunta aqui da como foi treinar com o Lavarini? Porque vocês dois pareciam ter uma sincronia boa entre técnico e atleta, para você contar um pouco dessa experiência. Sim. Bom, foi uma grande oportunidade, né, de ter esse contato com uma filosofia, né, ali de trabalho do exterior, né, estando dentro do país. Então, foi ótimo, né, conhecer, né, essa linha de trabalho, tanto ele como profissional, como pessoa, né, me trouxe, assim, inúmeras oportunidades de conhecer novas coisas, né, uma nova visão ali né, de lidar com as situações de jogo e tudo mais. Então, foram coisas que agregaram muito, né, naquilo que eu já tinha de bagagem, né, do Brasil, e foi muito legal ver, né, essas novidades, essas coisas diferentes de encarar o jogo, né. Então, assim, foi super positivo. Nossa, eu, assim,
sou suspeita para falar que eu adoro, amo ele de paixão e foi muito bom trabalhar com ele. E o pessoal perguntando se você tem noção que você está virando referência para as futuras gerações e até para as atuais, tanto no esporte quanto na vida. Ah, que bonitinho. Às vezes a gente não tem assim essa ideia, né, de como a gente pode de alguma forma contribuir assim com as pessoas, né? Então, por isso que até eu tô tentando, né, vencer a minha timidez, começar a ter mais interações, né? Então, assim, sempre nos jogos, né? Eu sempre tinha costume de todos os jogos tentar atender todo mundo, conversar com todo mundo, né? Tirar aquela foto, dar aquele autógrafo, bater um papo, porque eu vejo que essa conexão é muito importante, que as pessoas, né, muitas vezes se inspiram, saem de situações difíceis, muitas vezes de vida. Eu já tive, nossa, inúmeros compartilhamentos, assim, né, de histórias de pessoas que falavam, poxa, eu tava passando uma situação difícil na minha vida, e ao ver você jogando, né, ali dentro de quadro, alegria e tudo mais, eu consegui, né, de alguma forma vencer, né, me inspirar. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir, e essa troca é positiva não só, né, para as pessoas que nos acompanham, mas para nós também. Então, eu fico muito feliz com essa interação. E aí, por isso que agora eu tô, né, tentando aqui, por meio online, né, tentar entrar em contato mais com as pessoas, já que provavelmente o meu ou não? Foi o Travou? meu aqui que travou. Travou? Ah, então Mas tá acho bom. que você voltou. Foi o meu aqui. Eu acho que você falou dessa relação com os torcedores e tudo mais, mas eu tenho visto, tem vários comentários aqui falando que você sempre parou para tirar foto, um pessoal falando de pizzaria, então acho que isso você está fazendo certinho o seu trabalho, né? Quanto esse relacionamento com o público. Se eu não me Sim. engano, teve um jogo que estava. Oi, voltou? Não, o meu eu tava me vendo aqui, bonitinha, na verdade. Eu também. Uai, gente, então eu não sei. O que será que essa internet está aprontando? Né? Eu não sei se você Tá, ouviu tá, falando tá sobre o funcionando? seu relacionamento com o público. É aí que tá carregando, não Agora mais eu foi tirei agora. do Wi-Fi, botei no 4G para ver se Eu melhora alguma também. coisa. Então, agora vai. O Wi-Fi tá um pouco. Então, eu não sei se você pegou, eu tava falando do seu relacionamento com o público, que a gente tem visto, tem vários comentários aqui falando que você para tirar foto, que você é sempre muito simpática, o pessoal até agradeceu aqui. E teve um jogo que eu tava assistindo pela TV que acho que você quase perdeu o ônibus, você saiu correndo, tava o Foi. ônibus indo embora. O povo sempre briga comigo quando é jogo fora, porque eu sou sempre a última a chegar. Normalmente o povo já levou minhas coisas do vestiário lá pro ônibus, porque eu falo, olha, eu vou pegar um Uber então, vou pegar um táxi, eu peço para alguém me levar, mas eu não quero deixar de atender as pessoas, principalmente quando é jogo longe e tal. E eu entendo, claro, o clube, né, tem a programação, a gente tem horário para voltar pro hotel, porque o hotel, né, muitas vezes tem que servir ali a refeição. Então é todo mundo ali, né? Toda a questão, né? Tá tudo formado ali, mas eu falo, poxa, eu, né, sempre priorizo receber, né, o máximo ali que eu puder as pessoas, porque cada um às vezes tem uma oportunidade única de estar ali, de poder acompanhar um jogo, e eu acho que o esporte é tão importante, né, para inspirar as pessoas, então eu sempre me esforço para o máximo possível de ter essa troca, né, que a gente acaba ganhando muito, a gente, nossa, tanto carinho que a gente recebe, né, tanto, nossa, tantos sorrisos, então é muito bom, é muito gratificante. Acho que teve até uma vez, não sei se você lembra, aqui no Sesc de Sorocaba, acho que estava jogando no Pinheiro, se eu não me engano, ainda que você veio fazer uma visita Aham. aqui, aí você estava lá no Sesc, você entrou na recreação para jogar, o pessoal, todo mundo queria jogar com você, Sim, e aí foi eu lembro. Aham. 2013, Sim, acho, uma nossa, coisa faz assim. tempo. Aham. Nossa, Sim. todo mundo queria estar no seu time. Expectativas para Tóquio.
Bom, Quais são? sempre é aquilo que eu falo, né? A gente sempre tem que focar em estar bem, estar preparado. Então, o meu foco é esse, né? Se aparecer a oportunidade da convocação, é claro, eu quero estar preparada, né? Quero estar na minha melhor performance para poder contribuir da melhor maneira. Então, assim, né? Teve esse adiamento, né? Essa necessidade de replanejar, né? O calendário. Então, eu acho que o foco tem que ser no trabalho hoje, no presente, né? No dia a dia, e é isso que eu vou focar. Para caso eu tenha oportunidade, claro, né? Acho que as Olimpíadas é assim, um ponto máximo ali para quase todos os atletas, né? Que eles buscam ali alcançar. Então, claro que é um grande sonho, né? Uma grande, assim, um grande caminho até lá. Então, eu foco realmente em estar bem, essa caminhada, realmente me preparar, se aparecer oportunidade, eu poder, né, contribuir. Você acha que com essa mudança de ano, né, das Olimpíadas, bom que não foi cancelada, que pelo menos eles adiaram, vai mudar em muita coisa em planejamentos dos clubes, da própria seleção? Porque normalmente os clubes, a seleção se prepara para o ciclo de 4 anos, né? Você Sim. acha que vai ter muita mudança ou não? Eu acho que vai acabar atingindo não só, né, para essas próximas Olimpíadas, né, 2021, mas também para a próxima, né, que seria em 2024, vai ter um ciclo menor, muito provavelmente. Então, assim, são adaptações, campeonatos que normalmente tem, né, em determinados períodos de tempo já marcados, provavelmente eles terão que ser ajustados, né? Ninguém sabe ali muito bem como é que vai ser, né? Acho que nunca aconteceu uma situação assim, né, desse porte, né, que foi a pandemia, né? É realmente uma situação, né, diferente e todo mundo vai ter que se adaptar. Então, sinceramente, eu não sei como é que vai ser, mas com certeza eles vão tentar, né, alinhar tanto, né, os campeonatos dos clubes, né, dos países e também os campeonatos de seleção. Tem bastante gente falando da sua bola de segunda. E todo mundo sabe quem que é a bola de segunda, né? Pois é. Como que você. Tem gente perguntando como você consegue fazer a bola de segunda, mas eu acho que é muito mais a visão, né, do levantador para ter esse insight de dar a bola de segunda, não é? Assim, é um recurso, né, que eu tento ali utilizar hoje em dia, né, de uma maneira talvez um pouco mais consciente, né, no momento que realmente possa ser útil ali para a equipe. Mas muitas vezes eu sinto que é um momento de largar, enfim, de fazer ali uma mudança, né, no ritmo do jogo. Mas eu também tento sempre me atentar, né, à situação, né. Hoje em dia eu acho que é muito importante a gente ver, né, como que às vezes você colocar uma bola a mais para o seu atacante, dar uma confiança maior para ele em determinado momento, seja mais benéfico do que você simplesmente fazer o ponto. Assim como tem momentos que pode ser que seja melhor você fazer o ponto, aliviar um pouco a carga para os atacantes, uma situação às vezes que eles estão, né, cansados num rally longo, algo assim. Então, tudo é pensado. Então é um recurso, né, que eu tenho e que eu gosto de utilizar muitas vezes também, de chamar a responsabilidade, arriscar em determinados momentos difíceis, para tentar dar um ritmo diferente no jogo. Mas hoje em dia com uma cabeça, né, talvez ali mais clara, né, para essas situações, tentar fazer em situações melhores. Então, assim, eu gosto bastante de largar de segunda. Eu treino para isso, né? Assim, eu fico arriscando ali as coisas em treino e tudo mais, tentando assistir outros levantadores também que fazem. Então, a gente vai tentando ali aperfeiçoar. E a defesa que o Zé tá te pedindo tanto? Pois é, eu tô assim enlouquecidamente treinando essa defesa, porque é outra coisa assim que eu vejo que, poxa, claro que eu sempre soube, né, da importância da defesa, mas é algo que ele mesmo, né, colocou para mim no sentido de que se eu me dedicasse talvez com tanto amor com o que eu dedico para levantar, para a defesa, talvez a defesa ali comece a sair melhor, né? Porque, enfim, ter aquele prazer de fazer aquilo é diferente. Então, eu sempre gostei de defender, mas é algo que a gente tem que aperfeiçoar a cada dia, né? Então, a minha busca constante é para estar cada vez melhor, né, nesse sentido. Enquanto o técnico está pedindo para a gente mudar alguma coisa, é bom, né? Porque é sinal que ele confia que a gente consegue ter essa mudança, essa melhora e tudo Sim, mais. exatamente. A gente tem que ir tendo a consciência, né, essa maturidade aos poucos de entender, né, que tudo aquilo que vem sendo dito para nós de fora, as cobranças, né, muitas vezes ali, você tem que filtrar aquilo que é de bom, que pode acrescentar. E entender isso, né, que as cobranças elas vão vir também porque acredita-se que você pode melhorar. Então, a gente sabendo filtrar isso, a gente consegue evoluir melhor, né? Então é isso. Com certeza. É. Na crise, a gente está chegando já
no final, se quer deixar algum recado, mandar um beijo para todo mundo aqui, que um monte de gente Pois pedindo é, tudo. poxa, mandar um beijo para todo mundo. Agora a gente acaba não achando o nome aqui de todo mundo, né? Enfim, o povo sempre pede para mandar beijo para todo mundo. Eu vi que alguém perguntou qual era meu signo, eu sou de peixes. Sou de peixes aqui, totalmente avoada, né? Vivo em outro mundo, é bem assim. Mas, enfim, realmente agradecer a oportunidade, mandar um beijo para todo mundo. E é isso. Foi ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada por ter aceitado esse convite. Desejo melhor na sua carreira, que você continue sendo sempre essa pessoa incrível que você é, simpática, tranquila, e eu desejo só o melhor para você sempre na sua carreira. Obrigada, viu, de coração, por ter aceitado. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Até daqui 15 dias tem outro esporte em pauta, tá? Provavelmente com o Carlão, não percam. Muito Oh, obrigada que a todos legal. pela presença. Vai ser sobre lutas, Oh. próximo. Então, muito obrigada pela presença de novo, Macris, e obrigada a Obrigada. todos que estiveram com a gente durante esse tempo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Então, Macris, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.